Patrick, eu fiz a pergunta e reitero. Você tem documentos e provas que vão assegurar essa denúncia que você está pronto para fazer, para que a gente de fato tenha a possibilidade de entender o que aconteceu ali, naquele momento de 2018. Por exemplo, Patrick, você tem, e deve ter certamente, os extratos bancários, né, do pagamento que você deve ter recebido naquele momento, do depositante, enfim, você deve estar guarnecido, você deve estar respaldado diante do que você está disposto a fazer pela tua vida, pensando na sua mãe, pensando na sua avó e certamente pensando no Brasil. Porque o que nós temos, né, e o que nós precisamos mostrar é que existe a possibilidade de passarmos o Brasil a limpo. E que Brasil a limpo é esse que a gente quer? A partir da investigação, né, por meio da versão apresentada pelo Patrick, e que a gente possa, então, buscar uma verdade, uma resposta de uma pergunta que o Brasil se faz até hoje. Patrick, você está municiado, extratos bancários, documentos, enfim, você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né, que eu vou entregar no Drive, ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve inclusive eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, de um deles dele em Uberaba. E claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify. Todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né? Eu tenho as datas dos voos, inclusive. E assim, com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora a tua vida... E na época, o Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontro em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein que tem ali. Inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, pagou R$1.500. E na época, eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu fui ver uma casa, um carro importado para comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram cópia dos meus documentos, eles vão lembrar disso aí, como é que eu teria condições de comprar uma mansão daquela lá em Gravataí? Eu tenho como provar, tudo isso aí. E é o cara que fica ligando, né? Que fica para eu ser extraditado, é o cara que fica ligando para barrar todas essas investigações, por quê? Porque o problema do Kassab não é? Quando eu descobri aquela relação do Cotite, o primo com a Mara Gabrilli e com o Kassab, para mim foi uma grande infeliz coincidência. Né? Eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo. Mas óbvio que ele não tá segurando isso aí por causa de Cotite. Não é por causa de Cotite, um delegado lá do interior. O problema do Kassab é comigo. Né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de barrar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo. Não é? Mas ele não para.
né? A minha família continua sendo perseguida, minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu estou cansado dessa palhaçada, né, de jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu tô até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, porque eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu tô, né? Porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né? Um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha é para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for, na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se. Bom, Patrick, eu estou aqui reforçando que tudo a partir daqui, dessa tua fala, da tua posição, da tua versão, carece de investigação e disposição para tanto. Você disse, e não pode avançar em função do acordo que tem com a Polícia Federal, que foi ouvido pela Polícia Federal, que deve, acredito eu, deve avançar, não que eu tenha esperança, mas deve avançar nas investigações. Entendo eu que a partir daqui, demais autoridades deverão se posicionar. A partir daqui, e a partir desta tua fala, com todas as provas, passagem, contratação, pagamento, extrato bancário, presentes recebidos, tudo o que aconteceu até aqui, nós temos a possibilidade agora de entender o que acontece no Brasil de fato desde a tua contratação em maio de 2018. Vejo, Patrick, que talvez seja o momento mais importante da nossa conversa, porque, colocando a Auriverde à disposição de todos, vejo que a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Federal do Brasil assumem um compromisso com a nação, na busca efetiva pela verdade, te chamando para depor, buscando os documentos contigo, preservando a tua vida, zelando pela tua vida e dando a oportunidade de que você, a exemplo do que fez aqui, exponha para a justiça o que você tem para expor. Documentado que está, essa pergunta eu lhe fiz para que você tivesse certeza do que estava fazendo aqui hoje e você, de uma maneira firme, contundente, traz a tua resposta. Então, Patrick, o meu desejo é que as autoridades cumpram com o seu dever. É o nosso objetivo aqui, colocando a Auriverde à disposição de todos para que tragam também as suas versões. Patrick, desejo que essa conversa tenha cumprido com o objetivo que você determinou para essa entrevista. Patrick. Obrigado, Alexandre. Eu sou muito desacreditado na Polícia Federal, já tentei levar essa questão antes em 2022, fiz uma petição de delação e eles cancelaram. Não sei se agora vai ter alguma providência. Agora, a gente tem um Congresso Nacional, que é um poder independente. E estou aberto aqui, estou aberto a falar, tenho todos os documentos, parte deles já vou apresentar já, e vamos passar o Brasil aí. Obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus guarde a tua vida, que as autoridades brasileiras também entendam a importância de guardar a tua vida, te ouvir, pedir todos os documentos e que a gente siga em frente por um Brasil limpo, por um Brasil melhor. Obrigado, Patrick. Até a próxima. Você está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Segundo a orientação, segundo a afirmação dele. O senhor está convencido? Assista de novo. Segundo a orientação que Adélio recebeu, ele agiu sozinho? Isso é um ato falho? Não. Isso é uma demonstração que quem contratou esse advogado, não sei se as bancas completas, mas existe alguém por trás disso tudo. Segundo a orientação, ele agiu sozinho. Mais escancarado do que isso...
A quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. Por que é interesse dele isso? Não, o que tem de segredo? Por que esses segredos? Por que não é aberto isso ao povo brasileiro, já que se trata de segurança nacional? Sim. Existe, como eu te falei, uma cláusula de confidencialidade. Se essa pessoa, que inclusive deve à defesa, porque ela ficou de voltar no escritório, entregar alguns cheques, se for do interesse dessa pessoa, ela retirar aí o manto do anonimato... E as declarações para a Receita Federal? Desses recebimentos. Não, o recebimento é um só, que já foi feito pela imprensa toda, de R$5.000. Isso será feito no CPF do Adélio, na declaração de imposto de renda. E os aviões, tudo isso? O avião sou eu. Mas então o senhor está sendo muito caridoso. Então isso que o senhor está fazendo para ajudar o Adélio é por caridade? Porque nenhum povo brasileiro consegue, ninguém, nem eu, nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa com esse batalhão e com todos esses necessários aí, esses penduricalhos na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio. Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Não temos nada contra o presidente Bolsonaro, desejamos vida longa ao presidente Bolsonaro, um bom governo, mas a defesa não descansa. Tá ok, Se ele não tem um motivo, eu não consigo. Eu vou deferir só porque a pergunta é feita pela defesa. Perfeito, é porque a gente precisa de definir a questão de competência. Opção da defesa. Obrigado. Fica registrado. Um incidente, um imprevisto que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos, correto? Em diferentes pontos, digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Embora pretendíamos... O único requerimento que o Ministério Público Federal tem nesse momento é que ele seja transferido para o sistema penitenciário federal, onde ele deve ser, obviamente, colocado numa cela, preferencialmente, inclusive apartado dos outros presos, para evitar qualquer mácula à integridade física dele. Sim. Que carrega em si legitimamente o viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil. O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas, 17 anos, e também esse que morreu, o Quezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Porque se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta
a CPMI, com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E o Kassab foi ministro das Minas de Energia, eu acho que da Dilma lá atrás. Eu não sabia a diferença de gravidade para gravidez, mas era ministro das Minas, da Ciência e Tecnologia. Então, esse é o que produziu essa CPMI. Como a CPI do Senado produziu a questão da Covid. Quantas vidas poderiam ser salvas se não tivesse o caráter político da CPI do Senado sobre a Covid? Quem define o tratamento não são os senadores da CPI, nem ninguém do judiciário. É o médico, e ponto final. O médico não tem o direito, ele tem o dever de salvar vidas ou diminuir o sofrimento das pessoas e foram impedidos de trabalhar. Que tudo era